Boa tarde, obrigado por estarem aqui, não sei se obrigados ou não, mas obrigado por estarem aqui. Primeiro eu vou fazer uma pequena apresentação, eu vou tentar falar pouco tempo para podermos interagir. Eu vou fazer uma pequena apresentação de mim próprio para o que interessa aqui na nossa conversa. Eu nasci em 1969 e tinha 5 anos quando foi o 25 de Abril. Quis ser jornalista desde a primária e fui, e sou. Comecei nas rádios piratas, vocês não vão saber o que é que são as rádios piratas, eram rádios ilegais, no tempo em que havia muito poucas rádios e que eram feitas por tudo quanto era pequenos bairros e muitos jovens começaram a fazer jornalismo nas rádios piratas, à borla, evidentemente, elas eram piratas, portanto não davam muito dinheiro. Depois trabalhei em várias redações, também trabalhei na televisão atrás das câmaras, a preparar vários programas. E hoje sou colunista do Jornal Expresso, tenho uma crónica todos os dias, para além de uma crónica semanal. Há 15 anos que faço um programa na SIC Notícias que se chama Eixo do Mal. Tenho uma crónica na TSF e tenho um podcast de entrevistas onde tenho um público um pouco mais jovem, mas é todo ele sobre política sempre. Onde é que eles podem ver o podcast? O podcast chama-se Perguntar Não Ofende. Se procurarem perguntarnãoofende.pt, a partir daí depois têm as várias plataformas onde podem ouvir o podcast. São conversas sobre política, nem sempre conversas com políticos, mas são sobre política no sentido mais profundo que a palavra tem. Eu nasci numa família com muita atividade política, ainda antes do 25 de Abril, eram do Partido Comunista, quase todos, o que fez com que aos 12 anos eu começasse, e eu sei que isto vai parecer esquisito, eu entrei para uma juventude partidária, na altura a juventude comunista, aos 12 anos de idade, e aos 14 já era dirigente partidário, por assim dizer, e aos 19 já era dissidente de um partido, portanto, digamos que fiz tudo, portanto, saí de uma juventude aos 19 anos, fiz tudo um bocadinho cedo, também tinha a ver com esse tempo, ou seja, eu era um miúdo um bocadinho esquisito, vamos pôr a coisa assim, ainda por cima eu estudava num liceu que era o Pedro Nunes, que era um liceu, eu não sei se o termo Beto ainda se utiliza, era um liceu muitíssimo Beto na altura, e acho que ainda é um bocadinho, agora não acompanho tanto, o que fazia com que as pessoas não sabiam o meu nome, eu era o Comuna, porque basicamente era o único. Muitos anos mais tarde estive na fundação de um partido político que ainda hoje existe, que é o Bloco de Esquerda, aliás sou padrinho, fui eu que lhe dei o nome na altura. Hoje sou independente, não tenho atividade partidária nenhuma, fiz esta introdução porque eu gostava de dizer que no momento em que os partidos têm muito má fama, que sendo independente e sou até bastante individualista, não tenho muito espírito para ser militante de um partido, apesar de tudo o que vos contei, aprendi muito na atividade partidária. Aprendi bastante, apesar dela hoje ser muito mal vista, mas sobretudo passei grande parte da juventude a fazer coisas mais interessantes do que estudar. E isto não é propor que vocês não estudem, é dizer que há coisas tão importantes como estudar, até para quem pensa muito na sua carreira. Aliás, a melhor forma de ter uma excelente carreira é não pensar excessivamente na carreira que se vai ter e pensar em aprender e viver e fazer coisas, e provavelmente terão uma carreira melhor. Eu pensei bastante menos na minha carreira do que muitos dos meus amigos e a minha correu melhor do que muitos deles, exatamente porque estava concentrado a fazer outras coisas. E o que eu queria, vamos aqui falar de ser velho e ser como os velhos veem os novos e os novos veem os velhos, e eu para falar disso tenho que falar do que é o passado e do que é o presente. O passado, aquele que nos foi entregue pelos nossos pais, portanto, pelos vossos avós, e aquele que o presente, que é aquele que nós vos estamos a entregar agora. Por isso eu não utilizo o termo no meu tempo, porque gosto de pensar que apesar de tudo ainda estou vivo, portanto este ainda é o meu tempo. Portanto, não vos vou falar do meu tempo e vou evitar dar-vos conselhos. Portanto, eu quando me fizeram, mas vou dar alguns, apesar de tudo, não é? Mas quando me picaram para fazer isto, comecei a pensar como é que eu hei de fazer isto sem ser paternalista, porque não há nada mais insuportável do que o paternalismo quando se está a falar, seja quem for, quando se está a falar com pessoas mais novas, incluindo quando algumas pessoas mais velhas falam comigo, é das coisas mais insuportáveis que existe. Portanto, eu vou falar mais ou menos, comparar 1985, eu tinha 16 anos, tinha a idade média, provavelmente, de muitos de vocês aqui. Nós não fazíamos parte da altura, chamava-se CEE, portanto, não fazíamos parte
da Europa, e o que era, e tentar comparar com agora, porque isso ajuda a perceber como é que os novos veem os velhos, porque os novos não veem os velhos sempre da mesma maneira. Quando eu tinha 16 anos, em 1985, e havia um drama amoroso, quando tínhamos um problema com a namorada ou com o namorado, não se podia telefonar para a casa dele ou dela às 11 da noite. O que quer dizer que o mundo fazia um intervalo entre as 11 da noite e as 8h30 da manhã, porque não havia comunicação possível. Isto pode parecer um pormenor, mas não era. As coisas tinham intervalos um pouco maiores e eram menos concentradas no momento em que se vivia, ou seja, a última discussão que se tinha na noite durava até à manhã seguinte, porque não havia outra forma de comunicar, a não ser, claro, acordar a família toda para falar, que era uma coisa que se evitava para não piorar o problema. Havia uma coisa que era tirar pedrinhas à janela. Havia, mas em Lisboa... Normalmente falhava sempre. Ia parar ao vizinho de lado. Quando conhecíamos alguém, numa festa, a probabilidade de nunca mais sabermos dessa pessoa, mesmo que ela nos interessasse bastante, era altíssima, porque o rastro perdia-se mesmo. O que significa que as coisas eram mais incertas e fugazes, o que tem algumas vantagens, mas também significava que o nosso círculo era um bocadinho mais pequeno, o nosso mundo era um bocadinho mais pequeno do que é hoje. Tínhamos vidas mais discretas, a privacidade era uma coisa, devo dizer que é talvez o embate de gerações mais difícil de viver para uma pessoa da minha idade, o valor da privacidade, mas também tinha desvantagens. Não havia praticamente homossexuais nas escolas, porque a gente não os conhecia, porque as vidas eram mesmo secretas, para o bem e para o mal. Eram mais escondidas também. Por um lado tínhamos mais privacidade, por outro lado elas eram mais escondidas. Víamos todos o mesmo telejornal e a mesma telenovela, e no dia seguinte estávamos todos a falar do mesmo assunto. Porque havia 2 canais de televisão, e até eu ter 9 anos havia um canal de televisão. E só havia televisão à noite e não havia mais nada para fazer, a não ser ler, passear, estar com amigos e ver televisão. A única coisa que havia para fazer em casa era ou ler ou ver televisão. Ou seja, isto fazia com que o nosso mundo fosse de facto mais pequeno, também fazia com que nós fôssemos mais ignorantes, mas havia também algum sentido de comunidade, ou seja, nós fazíamos todos parte do mesmo país, porque falávamos todos das mesmas coisas, conhecíamos, as nossas referências eram todas muito mais parecidas do que são as vossas entre vocês. Vivíamos num país fechado num canto, não sabíamos praticamente nada sobre o estrangeiro, ou passava no telejornal, ou, para quem tivesse dinheiro, assinava jornais internacionais. Não havia outra forma de saber o que se passava no mundo, mas passávamos muito mais tempo na rua do que vocês passam, o que significa que conhecíamos pessoas muito mais diferentes de nós do que vocês conhecem, e, portanto, conhecíamos pior o mundo, mas conhecíamos um bocadinho melhor os nossos vizinhos. Viajar era caríssimo. Para um jovem, a única hipótese era o Interrail, que aliás ainda existe, acho eu, que era andar, significava demorar 2 dias a chegar a Paris, e era mesmo a única forma de qualquer jovem que não fosse rico, nem sequer digo de classe média, que não fosse rico, viajar. Portanto, a maior parte dos jovens nunca saíam de Portugal até muitíssimo, muitíssimo tarde, mas, eu estou sempre a acrescentar um mas, as cidades onde íamos eram mesmo diferentes umas das outras. Não tinham todas os mesmos cafés, as mesmas marcas, o mesmo... Ou seja, hoje eu viajo e às vezes tenho a sensação que estou sempre no mesmo sítio, porque os cenários são sempre iguais. Aborrecíamos-nos mortalmente, ficávamos 3 horas nos jantares dos nossos pais, onde não era suposto falarmos, a não ser que tivéssemos alguma coisa de interessante para dizer, o que evidentemente não tínhamos. E não havia mais nada para fazer senão ouvi-los, e eu aqui não tenho nenhum mas. Era ótimo, porque crescemos mais depressa ouvindo as conversas dos adultos e não estando a fazer outra coisa. E tínhamos uma capacidade de nos aborrecer, que é de onde nasce a criatividade. A criatividade nasce do aborrecimento. Nós criamos coisas porque estamos aborrecidos. E essa é talvez a coisa que neste presente mais me assusta, é haver tão pouco... As pessoas estão aborrecidas na mesma, mas sempre a fazer coisas, o que não deixa muito tempo para a criatividade. Éramos mais livres, os pais não faziam a mais pálida ideia
de onde nós andávamos o dia todo, e quando chegávamos a casa, eles lembravam-se que afinal nós existíamos. Diziam, olha, afinal vive cá este em casa. Mas foi uma geração dizimada pela sida, pela droga e pelo abandono. Também éramos, volto a repetir, inacreditavelmente mais livres do que vocês são. Já estávamos, na minha geração, muito preocupados com a entrada na universidade, ou seja, era já muito diferente dos nossos pais, que se iam para a universidade sabiam que iam ter emprego, se não iam para a universidade também sabiam qual era o seu percurso. Nós aí fomos uma geração de transição de uma para a outra. Apesar de tudo, tínhamos mais tempo do que vocês e demorávamos muito mais tempo a falar, a pensar numa carreira. Também éramos e continuamos a ser muitíssimo mais incompetentes do que vocês. O que eu quero dizer com isto é que as mudanças são sempre péssimas e excelentes. As mesmas mudanças, aliás. As mesmas coisas que aparecem são sempre ótimas e péssimas ao mesmo tempo. É tão estúpido recusar a mudança como a receber de forma acrítica. É tão conformista querer que tudo fique na mesma ou engolir todas as novidades como se fossem maravilhosas. Nós éramos tão manipulados a ver apenas a RTP como vocês são, agarrados às redes sociais que são detidas por 2 ou 3 multinacionais. O que vos espera do mundo, agora de pouco sobre o futuro, não é animador. As alterações climáticas e aquilo, aliás, que nós já sentimos no nosso próximo cotidiano. Outra das coisas que existia quando eu era novo é o inverno era inverno, o verão era verão, a primavera era primavera, e nós sabíamos mesmo, mais ou menos, com o que é que contávamos, com tudo o que isso tem. Esperam-vos um mundo dominado por 3 ou 4 empresas que arquivam todos os vossos gostos, tudo o que vocês fazem, e que têm mais informação do que o regime da Coreia do Norte tem sobre as pessoas que lá vivem, e conseguiram esta coisa extraordinária, somos nós que lhes damos porque queremos essa informação, e espera-vos um capitalismo selvagem que fará de vocês mais escravos do que eram os vossos bisavós. Há uma coisa, no entanto, que não mudou. Há os que se conformam e há os que não se conformam, que são sempre uma minoria. E isso é igual em todas as gerações. E a separação, vou escolher um momento simbólico em que fica muito claro, não definitivamente, porque as pessoas mudam, quem são os que se conformam e qual é a minoria. Vai-vos acontecer, não sei quantos aqui é que são de 12º ano, vai-vos acontecer para o ano, os que são de 12º ano, quando chegarem à universidade, e vai haver aquela coisa maravilhosa que são as praxes. E quando vocês forem praxados, veremos quem são os que se conformam e os que não se conformam. Os que se conformam querem integrar-se e acham que a melhor forma de se integrar é vergar-se a quem está, obedecer, para no ano seguinte poder fazer o mesmo aos que vêm a seguir. Os que não se conformam, que são sempre uma minoria, são aqueles que preferem não se integrar na mediocridade e dizer não. Em todas as gerações, e isso nunca mudou, geração após geração após geração, há uma minoria que não aceita ser escrava, nem da tradição do passado, nem da tecnologia do futuro, e isso era igual em 1985, em 2019, e vai ser igual em 2035. Agora passo para vocês. Muito bem, vamos a isto. Tivemos aqui uma visão de um velho a falar sobre os novos. Então agora podem fazer pequenas declarações sobre a vossa opinião ou podem fazer perguntas. Escolham. Temos aí o microfone a rodar. Temos. Filipe, dás aí apoio. Como é que vocês veem os velhos? O que é que não compreendem nos velhos? Será que vocês, quando forem velhos, vão ser iguais aos velhos de agora? Porque vocês vão ser velhos. Faz o seguinte, pões de pé, nome, e faz a pergunta. Ou declaração. Eu não vejo qual é que é o problema em maior parte da nossa informação pertencer a 2 ou 3 multinacionais. Pode explicar qual é que seria a parte negativa disso? Uma boa pergunta. O nome, quem és tu? Eu sou o Bernardo Lança.
Obrigado. Passa o microfone. Queres responder já? Se houver mais. Mais perguntas? Ou afirmações? A vossa visão? Vocês não veem o conta como foi? É mais ou menos aqui como o Daniel. É. Escreveu. Conta como foi um bocadinho mais. Agora foi evoluindo. Agora foi. nos anos Já 80. está. Estamos nos anos 80. Olha, Filipe, aqui à frente, esta menina da segunda fila. Precisas de microfone? Aqui ao meio. Põe de pé, diz o nome. Olá, sou a Carolina. Acha que... Como é que chamas? Carolina. Carolina. Acha que os problemas que estava a enumerar agora sobre os problemas que as pessoas mais velhas veem para nós, acha que no passado as pessoas mais velhas do passado também viam os mesmos problemas, não os mesmos, mas problemas igualmente maus para vocês, portanto as pessoas desta geração? Muito bem. Está ali aquele jovem. Vocês estão todos Olá. jovens. Senhor Daniel, sou o David, muito prazer. Tenho uma pergunta para si. Você, quando esteve na universidade, foi para achado ou recusou-se? Boa pergunta. Vai ali à direita. E fechamos aqui e depois fazemos outro bloco de perguntas. Como é que te chama? Como é que ele se chama? Ah, David. David. Põe à frente a boca. Sou Afonso. Afonso. Porque é que os adultos de hoje em dia têm uma visão tão fechada sobre o que nós podemos fazer, de sair à noite e relações dessas? Pergunta obrigatória. Se calhar posso falar agora. Posso. Eu falo agora para não juntar demasiado. Porquê é que é um problema as multinacionais, 2 ou 3 multinacionais saberem tudo sobre nós? Porque porque a informação é poder. A pergunta que tens de fazer é: qual é o problema de 2 ou 3 multinacionais terem o poder absoluto sobre ti? É o mesmo que uma ditadura ter o poder sobre ti. Não é por acaso que as ditaduras, uma das primeiras coisas que querem saber é saber tudo sobre a tua vida. O que fazes, com quem falas, com quem não falas. A privacidade, eu acho mesmo que isto nem tem a ver com a vossa geração, porque na minha geração eu vejo exatamente o mesmo. A privacidade é mesmo um poder. Há aquela frase que vocês já ouviram todos: quem não deve, não teme. Todos nós devemos e todos nós temos razões para temer. Todos nós devemos, porque todos nós somos pessoas contraditórias, que fazem coisas certas e coisas erradas, e todos nós temos direito a guardar um núcleo de intimidade mínimo que é a nossa garantia de liberdade. É aquela, aliás, onde nós podemos ser ou como somos só para nós, ou como somos só para um núcleo muito restrito de amigos. Nós não nos comportamos sempre da mesma maneira, não nos comportamos sozinhos, em família, com os amigos ou em público da mesma maneira, exatamente porque temos graus de liberdade diferentes em cada sítio. E o que está a acontecer é que nós estamos a ficar com o grau de liberdade mínimo em todos os círculos. Ainda por cima, com base... Isso já é outra conversa diferente da que tu perguntaste, com base em mentiras. Eu olho para o Instagram e tenho inveja, as pessoas têm todas vidas magníficas. Estão todas em sítios lindos. Estão sempre felicíssimas, todas a rir. As famílias são todas perfeitas. Ninguém discute nas famílias, aliás, como podem observar. Ou seja, nós vivemos num palco. Sempre vivemos. Sempre foi assim. Agora o palco é maior e há mais gente a ver. A diferença é que, enquanto fazemos, estamos a dar informações. Eu não sei que rede social utilizas, eu de ano para ano falo de uma rede social e percebo que isso já era tão o ano passado, já ninguém usa essa rede social, portanto prefiro não me arriscar a dizer qual é o Instagram. Agora o Instagram é seguro, eu dizer o Instagram. Aquelas empresas sabem mais sobre vocês do que qualquer pessoa que vocês conheçam. Qualquer pessoa que vocês conheçam. Através das vossas buscas, do Google, por exemplo, através das vossas buscas, dos vossos diálogos, de tudo o que fazem, nem a vossa namorada é um mau exemplo. Pronto, se calhar não sabem muitas coisas, mas não há ninguém na vossa vida. Agora, perguntarem qual é o problema de uma empresa
saber mais sobre mim do que o meu melhor amigo, eu acho que o problema... Aliás, nós partimos do princípio que vamos viver sempre em democracia. E não é seguro que assim seja. E como não é seguro que assim seja, a probabilidade de toda a informação que vocês, agora não estou a falar da vossa geração especificamente, que nós estamos todos a dar a 3 ou 4 empresas, vai ser usada contra nós. Já é usada para nos manipular, para decidirem quem é que nós votamos, para decidir o que é que nós compramos, para decidir o que é que nós temos direito a saber, mas vai ser usada e não falta muito, aliás, já está a começar a ser usada, se acompanha o que aconteceu nos Estados Unidos, já está a ser usada para destruir a nossa liberdade. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Sim. É que estas empresas ganham dinheiro a vender a nossa informação. Esse é o negócio delas. É vender informação. A pergunta é, quando vocês comprarem quando vocês tiverem uma coisa de borla, já sabem qual é que é verdadeiramente o produto. São vocês. Ou seja, se uma empresa vos oferece qualquer coisa de borla, quer dizer que o produto são vocês. E eu, pelo menos, acho que ser um produto não é o melhor destino para o ser humano. Se os nossos pais, Carolina, se os nossos pais diziam... Não é os nossos pais, os mais velhos diziam... Não diziam as mesmas coisas, mas sim, diziam coisas bastante parecidas. A conversa é sempre a mesma. As pessoas, os mais velhos, quando chegam a uma determinada idade, começam a ficar assustados. Naturalmente. Não é? A desvantagem é que têm muito mais dificuldade em adaptar-se a um novo momento. A vantagem é que têm mais facilidade em questionar o novo momento, porque para os mais novos o novo momento é tudo o que conheceram, não é? Quando chegar, nenhum de vocês consegue imaginar o que era a vida sem internet. Portanto, nenhum de vocês se questiona, como eu não me questionava o que era a vida sem televisão. Era uma coisa que não... A minha mãe dizia-me que eu ia ficar com a cabeça quadrada por ver tanta televisão e eu achava que, bem, achava e com razão, que era uma velha... Eu achava que ela era velha quando ela tinha 30 anos e coisa que me assusta um bocadinho agora quando tenho 50. Mas, de qualquer das formas... nós, por um lado, os mais velhos têm a noção da mudança, conseguem ver para lá do que mudou e percebem que mudou. Por outro lado, assustam-se, não é? Evidentemente, porque de repente tudo parece demais, é demasiado rápido. Eu próprio, que acho que me adapto com bastante facilidade, ou seja, faço podcasts, estive em todos os momentos, todas as coisas tecnológicas que foram surgindo. Eu estive sempre a fazer coisas nesses meios novos, até pelo tipo de trabalho que eu faço. Mesmo quando não percebo nada de tecnologia, arranjo quem perceba e faço porque gosto de estar. Porque eu acho que nós estamos sempre, no meu caso, sempre a fazer a mesma coisa. Os meios é que mudam e, portanto, eu quero usar os meios que vão surgindo, mas mesmo eu, por vezes, sinto-me assoberbado, sinto-me assustado com a quantidade... com a rapidez, sobretudo, com que as coisas mudam. Vocês são, provavelmente, a primeira geração. Nós todos vivemos uma grande mudança na nossa vida. Assim, uma grande. A nossa foi o aparecimento da internet. Foi a grande mudança da nossa vida. Mudou a maneira como trabalhámos, mudou tudo. Vocês são a primeira geração que vão viver 3, 4, 5 mudanças ao longo de uma vida inteira. Sobre se tentaram prachar, sim, e eu não deixei. Não. E não deixei mesmo. E não só não deixei, como foram buscar toda a turma à aula, eu obriguei o professor a dar aula à única pessoa que lá estava, que era eu, e deu-me aula só a mim, a primeira aula. Tu prachaste o professor? Eu prachei o professor. Porque disse que, como parecia que naquela universidade quem mandava eram os alunos, eu queria ter aula. E levo muito a sério isto, porque não pela praxe propriamente dita. Nós podemos ficar aqui a discutir a praxe não tem importância nenhuma. O que ela simboliza, e aquilo é simbólico, tem toda a importância. Porque quem se verga para que os outros gostem dele, se rebaixa ao mais medíocre que estiver presente na sala, para que todos, incluindo o mais medíocre, gostem dele, vai fazer isso a vida toda. Vai fazer isso na universidade, vai fazer isso no trabalho, vai fazer isso na política, vai fazer isso em todo o lado. E, portanto, vai ser toda a vida um obediente. E eu acho que não há nada mais destruidor da sociedade, da democracia, da criatividade, do que milhões de obedientes que sempre existiram e sempre vão existir. Quanto a sair à noite,
Aí eu tenho o problema de ter uma filha, mas felizmente essa questão já não se põe, tem 21 anos, portanto está mais ou menos resolvido. Mais do que eu gostava, mas está resolvido. Mas sim, não tinha nada a ver. E eu não te sei explicar muito bem o que é. Nós fomos talvez das gerações mais livres de todas, porque os nossos pais tinham vivido antes do 25 de Abril, viveram em famílias muito fechadas e a educação tende a ser por reação, não é? Nós educamos os filhos, quando os vossos pais disseram eu aprendi isto com os teus avós, é mentira, é tudo mentira. O que aprenderam foi fazer exatamente o oposto, porque acharam, uma característica dos filhos é que acham sempre que os pais fizeram. Só quando estão muito, muito velhinhos é que passam a achar que os pais fizeram bem. E, portanto, eu acho que há um lado que é a reação. Nós tivemos muita liberdade. Eu comecei a sair à noite sem restrições aos 13 anos, que era normal na minha geração. Não era sair à noite, não havia muito para fazer à noite, mas era sair com os amigos, havia nós tínhamos muita liberdade. Não tenham ideias. Escusam de perguntar... E eu acho que há um lado que é a reação. Nós soubemos como era perigoso. Ou seja, nós experimentámos coisas que não era suposto experimentar. Acho que isso é um lado. Outro lado é a visibilidade. Vocês passam a vida a pôr tudo no Instagram, nós sabemos todos os disparates que vocês fazem. Essa é... A minha mãe estava absolutamente convencida que eu era um santinho. Não tinha como saber. Eu soube tudo que... A minha filha foi-me contando tudo o que fazia através das redes sociais. Quando me bloqueava a mim, tanto fazia porque alguém me contava. Ou seja, vocês... Há uma parte que é culpa vossa. Vocês, como contam a toda a gente, também estão a contar aos vossos pais. Portanto, eles ficam a perceber que é uma das coisas que vão perceber do fascínio e da privacidade. É que são mais livres, quando têm mais privacidade, são mais livres. Mas eu também acho uma coisa, que a minha geração... Acho que a minha geração é uma geração de pais super protetores. Acho mesmo. Que asfixiam os filhos. Que asfixiam, acho mesmo. Se vocês disserem que eu disse isto aos vossos pais, eu nego, mas acho que é uma geração super protetora que asfixia os filhos. Também tem a ver com ser uma geração com muitos filhos únicos. Muita gente só teve um filho, em que as pessoas tiveram filhos mais tarde do que tinham. Eu fui pai aos 29, que é relativamente cedo para hoje. A minha mãe com 26 já tinha 3 filhos, não tinha tempo para andar a proteger ninguém, porque não tinha tempo. Tinha 3 filhos, eram muitos filhos e ela era muito nova. E acho que isso também mudou a maneira como as famílias... Para o mal e para o bem. Da mesma maneira que são mais super protetores, são mais atentos, são mais... cuidam mais da educação dos filhos, ou seja, eu acho que aqui há um... Isto é sempre assim, acho que vai sempre Provavelmente vocês vão ser uns pais muito malucos que vão deixar os filhos sair a partir dos 8 anos, não faço ideia. Há uma expressão muito gira que é: o velho é aquela pessoa que começa a dar bons conselhos porque já não consegue fazer maus exemplos. Exatamente. Mais perguntas? Mais um ranking? Aqui à frente. Tu estás a repetir, espera aí. Estás a repetir. Deixa dar a volta, depois, se não houver mais, vamos a ti. Força, menina. Bora. Ela. Não, mas ele fica para o fim. Primeiro, outras pessoas que ainda não falaram. Aqui à frente também havia. Aqui também, quem é que queria falar aqui à frente? Quem pôs o braço no ar? Foste tu? Falas a seguir, está bem? Também fala, mas a seguir. De pé, nome, pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo Estrela. Disse que... Como é que chamas? Rodrigo Estrela. Rodrigo, sim. Disse que cresceu de Portugal muito isolado e queria saber como é que se sente a diferença de agora vivemos num contexto da Europa Unida, ou seja, a União Europeia. É isso. Muito bem. Mais perguntas? Então, Filipe, aqui à frente, estão aqui 2 reincidentes. Filipe, aqui estes 2 meninos, o David. És tu? Está a fazer. Ok. Olá, meu nome é Joana. Foi uma das pessoas a começar com o Bloco de Esquerda e depois disse que tinha saído por causa mais de um sentido de individualidade, que não gostava de pertencer ao partido.
Mas pronto, sendo um dos fundadores e sendo o padrinho, que deu mesmo o nome, eu pergunto, Padrinho no bom sentido, não é? eu pergunto se foi mesmo só esse sentido de individualidade ou se foi uma mudança ideológica dentro do partido que o fez sair. Obrigado. Mais? Aqui à frente. Ali. São Silêncio, deixa eu ouvir o vosso colega. No início, quando falou, por exemplo, do aborrecimento e que como agora estávamos mais agarrados às tecnologias, não estávamos tão aborrecidos, não estimulávamos tanto a nossa criatividade. Por exemplo, as próprias tecnologias também estimulam a nossa criatividade. Por exemplo, no caso do sexo masculino, a maior parte de nós joga videojogos e atualmente... Pensei que ias falar de outra coisa. Posso? E atualmente o videojogo mais popular é um jogo chamado Minecraft que... Como é que se chama? Minecraft. Minecraft? Sim. É um jogo que estimula a nossa criatividade, pois nós no jogo podemos criar qualquer coisa com o que quisermos. E é isso. Já sei, o meu enteado joga isso. Ok. Já sei o que é isso. Aqui à frente. Filipe, aqui. Vou fazer outra pergunta. Deixa-me só ouvir. A pergunta é, o senhor estava a dizer que Ai, não me chames, podes-me tratar por o Daniel, desculpe, o Daniel estava a dizer que as redes sociais e essas tais multi-internacionais sabiam tudo sobre nós, mas o Daniel é jornalista, trabalha com pessoas e hoje em dia já nada é feito por carta, não é? O Daniel manda e-mails para saber se querem que lhe façam, se pode lhe fazer entrevista, não sei o quê. E deve trabalhar com as redes sociais, obviamente, para divulgar o que... Trabalho muito. Pronto, então não acha um bocado hipócrita? Não é hipócrita no mal... Podes-me chamar hipócrita, não faz mal. Pronto, não acha um bocado hipócrita estar a dizer que as redes sociais têm todas as informações sobre nós? Claro que é diferente, porque é a um nível pessoal ou trabalho, eu percebo isso, mas também não há um nível pessoal que o Daniel mostra... Não? Ok, pronto. Queres responder? Sim. Onde é que eu estava? Espera aí. Eu acho que não é... Rodrigo, eu acho que não é a Europa, devo dizer. Acho que poderia ser, mas não é. É a internet e as viagens low cost. Isso é que fez a grande... Muito mais... Ou seja, eu falei-vos de 85, nós entramos para a Europa um ano depois, em 86, e em 88, 89, nada do que eu aqui disse era muito diferente. O país era mais desenvolvido, mas não era disso que eu estava a falar. Não é a união política entre países que faz com que vocês estejam mais próximos ou mais longe, não é? A internet é a grande diferença. E depois a possibilidade de ser muito mais barato viajar, e depois há algumas coisas que têm a ver com a Europa, como... Não sei se algum de vocês fez o Erasmus, pronto, e isso pode mas é para uma minoria, não é? A percentagem de europeus que fez Erasmus, jovens europeus, acho que é 3%, ou uma coisa assim, do género, é para uma minoria. Joana, a pergunta é ótima, eu não sei se vou desenvolver muito aqui, porque não sei se é o sítio, mas, portanto, não te vou desenvolver porque é que saí do Bloco de Esquerda ou não. A única coisa que te posso dizer, claro que há um lado, eu simplifiquei porque não estava aqui a fazer uma análise política do meu percurso. Eu não acho que eu tenha propriamente mudado ideologicamente, eu sou a mesma coisa com as mudanças, que tudo o que aconteceu me fez mudar, mas estou mais ou menos no mesmo sítio há 30 anos. Tem a ver com os partidos políticos, isto agora mais genérico, são instrumentos e devem ser vistos como instrumentos. Não são um fim em si próprio. Não são um clube é um fim em si próprio. Nós somos de um clube porque sim, e é para aquele clube ganhar. Os partidos não, são instrumentos para mudar a sociedade. E nós devemos estar ou não estar
usar ou não usar esses instrumentos, no bom sentido de usar porque intervimos nele, conforme achamos, que eles são úteis, 2, que nós somos úteis neles. E se quiseres a coisa mais relevante, houve diferenças, houve divergências, houve muitas coisas, mas não estou muito mais distante do que estava nessa altura politicamente. A coisa mais importante é eu achar que sou, nas minhas convicções, que não são exatamente iguais às do Bloco de Esquerda. Se quiserem, eu sou uma pessoa mais moderada, mais... eu não vou utilizar a expressão social-democrata porque é muito confundida com um partido específico e não tem nada a ver, mas pronto, não estou exatamente no mesmo sítio. Mas, sobretudo, sinto que sou muito mais útil sozinho a fazer o que faço para contribuir para uma causa coletiva que ultrapassa o partido político, aquele ou o outro, que é uma coisa mais abrangente, onde um partido é um instrumento que nós... Eu não vejo mal nenhum em estar num partido e sair de um partido. Um partido não é, como eu digo, não é um clube. Acho que é uma coisa que onde nós intervimos durante um determinado tempo, pode ser a vida toda, pode ser um momento curto, enquanto a gente acha que o que está ali a fazer é útil. Portanto, teve muito a ver com uma escolha pessoal, apesar de, na altura, ter havido questões políticas, mas que não faz muito sentido eu estar a desenvolver aqui. Posso-te contar depois, se quiser. Bernardo, quanto aos videojogos, eu vou-te dar uma coisa, eu adoro videojogos. Tenho uma PlayStation, já está, pronto, eu já estou a ficar um bocado ultrapassado e ainda jogo GTA. Eu não faço um discurso contra as tecnologias, que eu uso permanentemente. Como tudo, é uma questão de equilíbrio. Tudo é... Quanto tempo é que nós reservamos para cada coisa? O amor é uma coisa extraordinária. Se nós passarmos 24 horas sobre 24 horas agarrados à mesma pessoa, estamos a perder imensas coisas na vida, não é? É tudo assim. E eu ontem estava com um sobrinho meu, não é da vossa geração, é bastante mais abaixo, e percebi que ao fim de 5 minutos ele não conseguia não estar agarrado a um ecrã. E isso é um problema. É mesmo um problema. Portanto, eu não acho que jogar videojogos mata a criatividade. Claro que não mata. Agora, é uma coisa... Mesmo jogos criativos, eu jogo sobretudo, até jogava, agora não tenho, infelizmente não tenho muito tempo, jogos de estratégia, gosto de jogos de estratégia. Portanto, o problema é... Há uma coisa que os jogos têm, os videojogos têm. São brutalmente viciantes. Ocupam muito tempo. E são, de facto, uma atividade menos criativa do que outras. E, portanto, o meu problema é uma questão de equilíbrio. Há tecnologias que têm uma capacidade de adição, de criar adição, que são eucaliptos, matam tudo à volta. Não fica tempo para fazer mais nada. E eu, por exemplo, acho que não é possível ser criativo sem ler. Mesmo. Acho que não é possível ser criativo sem ver cinema. E preferencialmente bom. E, portanto, se os videojogos tomam o tempo todo, mas eu nem estava a pensar tanto nos videojogos. Para mim, as redes sociais são uma coisa mais preocupante, devo dizer, do que os videojogos. Porque ali, sim, é como se estivessem 99% do tempo a entrar num café e a ter conversa de café. Há coisas interessantes a acontecer nas redes sociais? É como num café. Há conversas interessantes no café? 99% das conversas no café não têm interesse nenhum. E é passar 99% do tempo a ter aquilo que se chama conversa de chacha, não é? Não são só vocês, são todos nós, não é? Todos nós, é aquela conversa, é como se aquilo nunca mais acabasse. Ou seja, como se, no passado seria como se a gente entrasse no cabeleireiro e ficasse o dia inteiro à conversa no cabeleireiro. Isso mata a criatividade, mata o tempo. E a criatividade precisa de tempo e precisa daquilo que eu estava a dizer. Quando eu falei do aborrecimento, nós precisamos estar parados para pensar. Até precisamos estar parados para ouvir outros. Até precisamos estar em sítios onde não é suposto estarmos para ouvirmos pessoas diferentes de nós. Ora, nas redes sociais nós falamos sobretudo com pessoas parecidas connosco. Da nossa idade, com as nossas... que vive mais ou menos no nosso mundo. Ora, eu lembro do aborrecimento brutal que eu tinha nos jantares de família, é que eu estava a ouvir conversa de velhos. E aquilo era chato, mas eu não estou a dizer, era muito giro, eles tinham conversas interessantíssimas. Não, era chato que doía. Mas a verdade é que eu cresci, porque de repente havia conversas que não eram para a minha idade e começavam a aproximar da idade daquelas pessoas.
Eu, por exemplo, acho mesmo que esta geração, a minha também já em relação à anterior, que as gerações são crianças até cada vez mais tarde. E infantis até cada vez mais tarde, e não é porque sejam menos capazes, pelo contrário, até alimentam-se melhor e são mais altos e mais inteligentes, e acho que tem mesmo a ver com o fechar dentro do mundo dos adolescentes e dos jovens, que é o mundo dos adolescentes e dos jovens. Carolina, pois eu tenho um Facebook, que é onde os velhos falam uns com os outros hoje em dia, com 100 mil velhos. Tenho o Instagram, tenho o Twitter com 60 mil, portanto, como deves imaginar, uso muito. Só uso para trabalho. O único sítio, a coisa mais privada que eu pus na internet são fotografias da minha cadela. Ninguém sabe se eu tenho filhos ou não tenho filhos, ninguém viu nunca a cara da minha filha em nenhuma rede social minha, ninguém sabe se eu sou casado ou não sou casado, se eu sou homossexual ou heterossexual ou bissexual, transgénero, acho que se percebe que não sou. Ninguém sabe se eu tenho família ou não tenho família, a não ser o que é público e eu não controlo. O meu pai era um escritor e, portanto, isso, pronto, não depende de mim. E uma das razões, eu sou não uma figura muito pública nesta plateia, mas em pessoas mais velhas sou uma figura pública, e acho mesmo que a privacidade só tem valor se for privada. E, portanto, eu não quero, por exemplo, que as pessoas gostem de mim porque eu sou um bom pai e um bom marido e uma pessoa com um bom coração, e porque acho que isso é tudo treta. A privacidade, quando se exibe, é espetáculo, é teatro. Incluindo quando se põe no Instagram. Incluindo em pessoas que não são figuras públicas. É espetáculo. É para mostrar aos outros como nós somos tão felizes. E bonitos, e temos férias lindas, e somos... E ontem estava num restaurante e vi uma senhora que estava com umas trombas, estavam aqueles casais que não falam um com o outro, de repente ele sacou do telemóvel e fiquei impressionado. O sorriso deslumbrante que ela fez, estava-se a divertir, e voltaram a mesmo. E é isto. E os likes e as pessoas a contarem o número de likes, é o que sempre foi, isto não é novo. Nós sempre fizemos teatro para os outros, para ver, sempre procurámos a aprovação dos outros, sempre fingimos que éramos outras coisas, nada disso mudou. Só que agora é numa escala que eu acho asfixiante. Que é as pessoas a verem quantos likes tiverem, como se isso, com a quantidade de débeis mentais, que têm imensos likes nas coisas que... Vocês veem, põem uma fotografia e há... Linda, Jocas, és linda, estás tão bonita, Jocas, linda, linda. E as pessoas veem aquilo tudo e ficam muito satisfeitas, porque são lindas e toda a gente as adora e é tudo mentira. Como sempre foi. Nisso não há nada de moderno. Passámos para as tecnologias, o que sempre aconteceu, só que agora é numa escala... E, portanto, eu acho que vai haver um movimento radical, um dia, que é nós usarmos as redes sociais. Eu uso as redes sociais porque acho que elas são incrivelmente úteis. Eu consigo falar com pessoas com quem nunca falaria, consigo partilhar a minha opinião sem depender de um diretor de um jornal, apesar de eu também depender, porque escrevo para um jornal, mas sem depender de um tipo que diz, não, tu és muito radical ou és muito coisa, não te quero aqui. Isso é bom para nós, para a democracia, para conhecer pessoas diferentes, para ver pessoas de outros sítios, mas usarmos para isso. Para o que é útil, para o que nos liberta em vez de ser, para o que nos aprisiona, sobretudo o que nos aprisiona à vaidade, que é a coisa mais humana que existe e que nas redes sociais ganhou níveis eu acho quase de uma epidemia. As pessoas tornaram-se incrivelmente autocentradas, incrivelmente vaidosas e acreditam, põem aquelas coisas e continuam a acreditar que toda a gente as acha maravilhosas. Quando nós somos realmente livres, quando não, eu não posso dizer a expressão, quando nos estamos nas tintas. Nós somos livres quando nos estamos nas tintas. Muito bem, vamos para mais uma sessão. Eu só queria dizer uma coisa. A este respeito, vocês conhecem o Black Mirror, aquela série de episódios? Há um episódio que fala sobre o que o Daniel está a dizer, que é perfeito. Eu queria também dizer outra coisa. Qual é o episódio? Não sei. Tens que ver. O vosso mundo será muito mais interessante se vocês conseguirem passar do eu para o nós e do sentir, do que viram, do que ouviram, para o pensar. Esta fronteira não é rigorosa, mas tentem fazer isso. Ficam mais interessantes.
Vamos fazer mais uma ronda de perguntas e depois vamos virar o bico ao prego. A seguir nós vamos perguntar a vocês o que é que vocês pensam sobre o futuro. O que é que esperam sobre o futuro? Mas para já, mais 4 perguntas. Havia uma menina lá atrás e depois aqui à frente também 2. Atenção, silêncio, faz favor. Disse que... O teu nome? João Maneiro. João? Sim. Você disse que agora as redes sociais tornaram as pessoas extremamente autocentradas e centradas em si mesmas e que são e muito vaidosas e etc. O problema é que já existiam pessoas assim antes. E muitas. Eu até conheço pessoas que hoje em dia, até 4 ou 5, que não usam redes sociais. Muitas delas têm telemóveis tijolos completamente aquilo. Eu não tenho, mas admiro imenso essas pessoas. E são pessoas completamente autocentradas. Uma pessoa nem consegue estar ao pé delas 5 minutos porque aquilo é completamente absurdo. Por isso é que eu gostava de saber porque é que acha que as redes sociais aumentaram isso, já que já havia muitas pessoas assim antes. Tá. Obrigado. Lá atrás. Filipe, então, há 2 lá atrás e 2 aqui à frente, depois. Olá. Tem que pôr assim. Não acha que tipo... Como é que chamas? Eva. Eva? Sim. Bonito. Obrigada. Não acha que o facto de ser jornalista Põe mais próximo da boca. acaba por fazer com que... isto é muito estranho. Acaba por fazer com que olhe para as coisas de uma maneira muito mais crítica. Coisas que para nós são absolutamente banais, acaba por olhar para elas de uma maneira muito mais crítica. Isto por eu ser velho? Obrigada. Não, por ser jornalista. Sim, não faz mal. E por ser velho também, um bocadinho. Peço desculpa. Não por ofender. Percebeste? Percebi que olhei, se ser mais velho, olho para maneira mais crítica. Queres que ela repita? Não. Lá atrás. Você tinha falado da maneira como Nome? os jovens... Inês. Obrigado. Tinha falado como os jovens comportam-se nas redes sociais e como partilham as coisas, mas também é um bocado importante falar de como os adultos também se comportam nas redes sociais, porque há muitos adultos que estão colados às redes sociais, no Facebook. E, piores ainda, às vezes. Sim, e geralmente são mais suscetíveis a serem enganados nas redes sociais também. Houve um estudo a demonstrar que a maior parte das notícias falsas são partilhadas por adultos e não pelos jovens. Agora aqui à frente. Filipe, aqui na primeira fila. Esqueçam. O que é que vocês pensam sobre o futuro? Para a próxima ronda. O meu nome é Rita. Rita? Sim. E eu gostava de perguntar, já que o Daniel está tão familiarizado com a política e conhece esse meio e etc., se acha que as greves pelo clima vão dar em algum lado ou vão alterar alguma coisa? É isso. Boa pergunta. Ao lado. Filipe. Queres fazer ali, ao lado? Ok. Sou Catarina e queria perguntar como é que vê esta geração no futuro, quais são as expectativas, no sentido em que somos uma geração muito agarrada aos telemóveis e ao ecrã, basicamente, não ligamos muito ao que está à nossa volta. Obrigado. Força, responde. Ok. Tá? Sim. A seguir. João. Não. Espera. Ah, não. Levantou-se aqui mais. Peço desculpa. Já estava... O meu nome é Joseph.
Força. Ok. O meu nome é Joseph e o Daniel estava a falar sobre que as redes sociais podem ser maliciosas e que só temos criatividade quando estamos muito aborrecidos, e não acha que as redes sociais hoje em dia foram criadas pelo vosso aborrecimento? Para o nosso? Sim. Sim. Ok, obrigado. A prova que eles estão agarrados às redes sociais, as perguntas são todas sobre redes sociais. A prova que eles estão agarrados é só sobre redes sociais. Bem, João, as pessoas autocentradas, eu não estou a ver, desculpa lá, desculpa, é só para não estar a olhar para o lado errado. Pessoas autocentradas sempre houve. Aqui estou eu para te provar, porque sempre fui e não havia redes sociais nenhumas. A questão não é essa, falei de outra coisa. Eu falei de uma epidemia. E uma coisa é quando cada um de nós é autocentrado, são características, uns são mais autocentrados, outros são menos, uns são mais... Quando isso se torna numa norma social da relação entre as pessoas. Ou seja, todos nós temos um lado egoísta e outro generoso, um lado autocentrado, outro mais virado para fora. Todos nós somos pessoas contraditórias, todos nós transportamos um anjo e o diabo, se quiseres, em nós, e somos capazes... Por isso é que os momentos mais horríveis da história foram feitos por pessoas normais, no cotidiano, no seu cotidiano. A questão é quando isso se torna a norma. Por exemplo, na Alemanha, dos anos 30, quando se cometeram as maiores barbaridades, os alemães, aquelas pessoas, cada uma delas individualmente, era igual ao que sempre foi, com os seus defeitos, as suas virtudes. A questão é quando uma característica individual, no caso, o ódio, se transformou numa característica social comum à maioria. E isso ganhou prevalência na relação entre as pessoas. E, portanto, claro que uma pessoa que não vai às redes sociais e pode ter... Aliás, um tipo da vossa geração que tem um tijolo tem que ter tem sempre boa conta, como é evidente. Só para aguentar a pressão social de manter um tijolo é um tipo... Pô, eu não tenho a tua autoconfiança, mas veio de lá chegar. Ou seja, o meu problema não é cada uma destas pessoas ser mais ou menos autocentrada. É isso tornar-se na forma como as pessoas funcionam. Há alguns estudos, eu não vou desenvolver, até porque não tenho os dados, mas há alguns estudos que falam. Ainda outro dia, aliás, estava a falar com um professor da primária que me falava sobre isso, um professor até bastante aberto, nada conservador, e que dizia que os miúdos começam a ter dificuldade em expressar os seus sentimentos com a cara, com o rosto, e perceber os sentimentos dos outros. Não, é perceber os sentimentos dos outros. Os miúdos que nasceram já, desde que nasceram, começa a haver dificuldades de comunicação, porque é natural. Então, se nós comunicamos grande parte do tempo por outra forma, que não é física, que não é direta, nós desaprendemos tudo. Portanto, o meu problema é uma coisa mais geral, como forma de relação social entre nós. Autocentrados vai existir sempre existiram, independentemente das redes sociais. Eva, sim, todos os mais velhos têm sempre um olhar mais crítico. Eva, têm sempre um olhar mais crítico. A fronteira é sempre muito difícil. Agora já não estou a falar de vocês, estou a falar de nós. Que é como tu seres crítico e teres alguma utilidade para os mais novos, mesmo sabendo que eles não ligam nenhuma ao que tu dizes, mas faz parte. Faz parte da relação. Vai ser sempre assim. Os mais velhos dizem coisas aos mais novos, os mais novos acham que os mais velhos não estão a perceber rigorosamente nada do que está a acontecer, estão completamente fora. E depois, daí uns anos, percebem que há uma parte que eles estavam de facto completamente fora, outra que não estavam, e faz-se ali uma síntese qualquer. A questão dos mais velhos é não passar a fronteira do ser crítico para ser azedo, para estar de mal com o que está a acontecer à sua frente, com o mundo que surge, com os jovens que surgem. E eu posso-vos garantir uma coisa, eu acho, e não vos digo isto para vos dar graça, porque não preciso dos vossos likes, mas eu acho mesmo que esta é a melhor geração que tivemos até agora. É verdade. A mais bem preparada, não tem comparação. Eu vou muito à escola, e falo com a malta da vossa idade, e vocês sabem,
nós éramos uns grunhos, não sabíamos nada sobre o mundo, não falávamos línguas, não sabíamos inglês. Portanto, eu não tenho... O meu olhar é genericamente otimista. Por defeito, se quiseres, pessoal, de profissão e tudo mais, acho que há coisas que têm que ser assinaladas, até porque o sentido crítico que vocês tenham sobre o mundo que vos é oferecido, e este mundo em que vocês estão, isso é importante dizer, não foram vocês que o construíram. Este mundo, a internet, não foram vocês que o construíram, vocês receberam. O mundo que vocês vão construir é o que vier depois deste. Portanto, depende do sentido crítico que vocês tiverem sobre este. Como nós tivemos sobre o mundo que os nossos pais nos ofereceram e os nossos pais sobre o mundo que os avós deles nos ofereceram. Este foi o mundo que nós vos demos. Portanto, achar, este mundo é magnífico, é extraordinário, vocês não estão a perceber nada. Não. Este é o nosso mundo. O vosso vai ser outro qualquer. Este da internet, este do ambiente todo escoquinado. Este foi o mundo, para o mal e para o bem, foi o mundo que vos oferecemos. Este que há segurança social e hospitais públicos, as coisas más e as coisas boas. Portanto, o sentido crítico que tenham com este mundo que vos foi dado é que vai definir se o mundo que vocês vão dar aos vossos filhos é melhor do que este ou não. E chega ao fim, é isso que conta. Se o que vocês, quando chegarem à minha idade, construíram, é melhor do que o que receberam, ou é? Eu acho que o que nós oferecemos, uma parte é pior, outra parte é melhor. O facto da vossa geração ser, na minha opinião, a melhor que já tivemos, há uma parte que é obra nossa. Obra nossa, das escolas que fizemos, das coisas... Não foi porque vocês nasceram subitamente mais inteligentes, foi porque receberam melhor educação, por exemplo, que nós recebemos, e receberam de nós. Nós somos os pais, os professores e tudo o resto, e portanto eu espero que tenham um sentido crítico sobre o mundo que receberam. É essa a minha questão. Deixa-me só dar mais chega. Os educadores, sejam os vossos pais, os vossos professores, tendem a dar muita ênfase àquilo que são os limites. Aquilo para vocês não devem ir. Não devem fazer isto, o que está para lá do limite. Que é uma forma de encarar, de vos ajudar um bocadinho, porque ninguém sabe, muito pouca gente sabe exatamente qual é que é o caminho certo. Vocês é que vão ter que o descobrir. Mas há uma ênfase exagerada nos limites. E, portanto, a palavra não aparece muitas vezes, demasiadas vezes. Mas entendam por esse prisma, desculpa. José, eu não sei se percebi a tua pergunta. As redes sociais não foram criadas para nada, não é? As coisas, não houve uma pessoa que se sentou, não houve uma geração que se sentou e juntou-se. Vamos criar as redes sociais. As redes sociais nasceram, aliás, originalmente, nasceram como uma forma de convívio na universidade, no Facebook, na altura. A própria internet nasceu por razões, ou nos casos militares, noutros casos científicos. O Zuckerberg queria arranjar uma namorada. Queria arranjar uma namorada. Basta imaginar, basta ver as fotografias do Zuckerberg quando era novo para perceber que teve que criar redes sociais para arranjar uma namorada. E depois a coisa foi... Ou seja, a questão é, nós tendemos para fugir do aborrecimento. Nós tendemos para nos alienar. Nós somos pessoas que, nós humanos, naturalmente queremos estar alienados. E depois os instrumentos definem isso, não é? Portanto, ou seja, a questão é se nós... E eu passo já para uma pergunta, aliás, que foi feita também, sobre a geração em relação às redes sociais. Mas eu falei, eu acho que a relação dos adultos com as redes sociais é igual, já até acho que é pior. Onde é que está a Inês? Desculpe. Eu acho que a nossa geração... Então, quando falo da geração dos meus pais, que não percebem quando estão a deixar comentários no Facebook, está toda a gente a ler, e dizem, não te esqueças de trazer a carne, não sei o quê, nos comentários das redes sociais, e evidentemente que vocês estão muito mais bem preparados para lidar. Sim, é verdade, por exemplo, as fake news são sobretudo partilhadas por pessoas mais velhas que não conseguem distinguir o que é um site de notícias falsas de um site com informação. Vocês que cresceram já com a internet estão mais apetrechados para isso. E essa, aliás, é uma das razões porque eu tenho algum otimismo. Acho que vocês vão aprendendo, como aconteceu sempre, aliás, em todas as gerações, aprendendo a lidar com a tecnologia e a não ser manipulado por ela. Eu falo da vossa geração porque há uma diferença. É verdade que vocês estão muito mais apetrechados para lidar com a tecnologia, estão menos apetrechados para não a ter. Não sei se percebes o que é que eu estou a querer dizer. Ou seja,
Eu consigo ficar sem internet 15 dias. Pá, na boa, sem qualquer preocupação. Portanto, é mais disso que eu estou a falar. Ou seja, vocês são uma geração que já nasceu como sendo uma coisa imprescindível, como sendo uma coisa com a qual é difícil viver sem ela. Também há na minha geração imensas pessoas assim. O que eu estou... de qualquer das formas, acho que tens toda a razão em tudo o que disseste, a vossa geração está mais bem preparada e é por isso, aliás, que as formas de manipulação se vão sofisticando. Vão sendo cada vez mais difíceis até vocês não conseguirem, também vocês, controlar a coisa. Já ouviram falar seguramente, não sei se ouviram falar das deepfake, não sei se sabem o que é que são as deepfake. São aquilo que permite, já existe tecnologia para isso, pôr-me a dizer, filmarem-me aqui e porem-me a dizer coisas que eu não disse. Através da manipulação, isto já é possível. E já é possível, agora com a tecnologia que saiu, na China, fazer, qualquer um de vocês fazer. E isso vai ser uma nova fase das fake news, onde tu já não consegues, mesmo que tu ouças alguém falar num vídeo, não sabes se a pessoa disse realmente aquilo. E isso, eu preocupa-me, no que isto tem, nestas coisas preocupa-me sempre o que tem de estrutural, não é o que tem depois de evidente. É, ok, qual é a melhor maneira de nós lidarmos com isto? Desconfiarmos sempre, certo? Ora, se nós começamos a... Esse é um dos problemas do tempo em que vivemos. É que nós desconfiamos de tudo. Desconfiamos de tudo. Estamos-nos a tornar, e eu não estou a falar da vossa geração, estou a falar de todas as gerações, em cínicos permanentes. Não acreditamos em nada, porque tudo pode ser mentira. E nós não podemos viver em comunidade se não acreditarmos em nada. Como é que nós... Se nós não acreditarmos no que dizem os cientistas, eu não abro água, eu sei lá, eles dizem que aquilo não faz mal, mas eu sei lá se faz mal. Eu sei lá se a água não mata. Já há pessoas que voltaram a acreditar que a Terra é plana, porque nós vivemos nós vivíamos num mundo onde confiávamos cegamente no que nos era dito. E agora vivemos no oposto, que é quase a mesma coisa. Porque se nós não acreditamos em nada, é mais ou menos o mesmo que acreditar em tudo. Porque nós temos que acreditar em algumas coisas para sair de casa. É isto, a previsibilidade. Nós temos que acreditar que, olha, nas alterações climáticas, 97% dos cientistas, praticamente nenhum de nós, imagino, tem aqui conhecimento científico para dizer que as alterações climáticas têm origem antropogénica, têm origem humana, que vai acontecer o que dizem que vai acontecer. Confiamos em quem? Confiamos no discurso científico. 97% dos cientistas da área, não é dessa área, há um consenso científico e confiamos. Se nós deixarmos de acreditar em tudo, e é nisso que jogam os Trumps desta vida, é nós deixarmos de acreditar em tudo para só acreditarmos neles. E, portanto, esse é um problema que nós... Quando eu falo da vossa geração, na realidade é porque é aquela que vai ter que viver com isto mais tempo, basicamente. Felizmente para vocês, infelizmente para nós. Eu esqueci-me do que é que a Catarina me perguntou. Anotei aqui, mas anotei mal. Catarina? Desculpa. Qual é a tua pergunta? Quais são as expectativas para a nossa geração em termos... Já me lembro. Tudo é aberto. Depende de vocês. É que é mesmo, a questão é, eu faço esta conversa toda, era exatamente isso que eu estava a dizer no princípio. Depende só de vocês. E isto vai-me fazer passar para a pergunta da Rita, para terminar. Se vocês não votarem, se vocês não participarem na vida cívica, se vocês só pensarem, cada um de vocês, na vossa carreira, está escrito o que é que vai ser. Vão ser precários, trabalhar à jorna, não sei se sabem o que era trabalhar à jorna. Trabalhar à jorna era como se trabalhava no tempo dos nossos bisavós no Alentejo, onde iam para a porta da herdade, no caso se fosse, à espera que fossem chamados, trabalhavam aquele dia, recebiam por aquele dia e iam à sua vida. E já há formas... O Uber Eats é trabalhar à jorna com uma aplicação. Mas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Se vocês não votarem, não participarem na vida cívica e pensarem na vossa carreira, portanto, vão ser trabalhadores à jorna, escravos, e viver num planeta que vocês, felizmente, ao contrário da minha geração, já perceberam qual vai ser por causa das alterações climáticas. Tu olhas para a história... Vais olhando e quase todas as previsões
que se fizeram sobre o futuro saíram erradas. Eu ainda me lembro do Espaço 1999. Era uma série que dava onde havia bases na Lua e ele andava... Águia 1, Águia 2. Pronto. Nada, era 1999. Não sei se estão a perceber quando é que isso ia tudo acontecer. Ou seja, todas as previsões apocalípticas falharam. E falharam porque ignoraram sempre uma coisa: que as pessoas reagem. Que as pessoas atuam e mudam o que está destinado. E, portanto, não sou eu a pessoa mais habilitada para dizer o que é que vai ser o vosso futuro, é que são mesmo vocês. Eu não estou a fazer poesia, são mesmo vocês. Eu também, porque eu estou cá, estou vivo e tenho intervenção. E tenho intervenção e voto e participo e, portanto, também tenho intervenção nisso. Vocês têm uma com a vantagem de, em muitos casos, estão a pensar no vosso futuro mais do que eu. Sobre as greves para o clima, a mim não me interessa muito... Rita, desculpa. A mim não me interessa muito se elas fazem chegar a algum lado ou não. As greves que fizeram, propriamente ditas, não. Elas propriamente ditas. Não há, o Trump não vai mudar de ideias porque vocês fizeram uma greve aqui. Agora, vocês terem intervenção sobre este tema e outro, faz toda a diferença. Eu devo dizer-te, se há coisa que me deixa irritado foi ter passado os últimos 5 anos a ouvir o pessoal da minha idade a dizer: os jovens não fazem nada, não têm intervenção cívica, não têm intervenção pública, não têm intervenção política. De repente os jovens manifestam-se e a Greta é uma histérica se há coisa que me deu esperança foi, vocês acham, e com razão, eu acho que não é a única coisa, e que não se podem concentrar apenas numa coisa, porque há outras, mas vocês acham com toda a razão que a grande prioridade, vocês não é vocês todos, não é? Mas as pessoas que se mudaram, a grande prioridade é salvar o planeta, o que não é completamente estúpido, tendo em conta que o resto é difícil se não houver planeta, portanto, parece-me fazer algum sentido. Fizeram o que podem fazer, que é ir para a rua, protestar, fazer greve, fazer barulho, fazer ruído, umas vezes com razão, outras vezes sem razão, umas vezes exagerando, outras vezes usando os argumentos errados, nada disso interessa. Vocês, com isto, estão a aprender o que todas as gerações que não foram gerações falhadas aprenderam, que é, chegam a um determinado, à maturidade, que não é aos 18 anos, é diferente a idade de cada um, e percebem que têm um papel a ter no vosso futuro. E, portanto, as manifestações que eu vi e as greves climáticas que eu vi fizeram-me aumentar brutalmente o meu otimismo, assim como as intervenções da Greta, que tanto irritaram tanta gente, e se irritaram, provavelmente é porque são eficazes. E se a minha geração é tão estúpida que não consegue perceber que não consegue aceitar o que a ciência diz, não consegue perceber o que a ciência diz e não consegue perceber que tem que fazer escolhas. Agora, a parte difícil vem a seguir. E essa é a parte. Vocês estão na parte ainda fácil. Não, vocês, nós, todos, estamos na parte fácil, que é preciso fazer alguma coisa, é preciso garantir a transição energética. Isso é a parte, por enquanto, é difícil só porque combate poderes muito fortes e poderes económicos muito fortes. A parte difícil que aí falta é saber quem paga. É que a partir de agora vamos começar a fazer outras escolhas. Vai haver um momento em que todos assumimos de uma vez por todas, ok, temos que fazer a transição energética. E a luta seguinte, a minha pelo menos, é garantir que não são os do costume a pagar essa transição energética, que é os mais pobres, ou seja, que quando agora tivermos que pagar e vamos ter que pagar uma fatura pesada para fazer essa transição, não pagam os que pagam sempre, que são os desgraçados que ficam sem emprego, etc, etc. E esse é quando o debate começar a ficar ainda mais difícil. Muito bem, estamos quase a terminar a nossa sessão. Eu queria só ouvir 2 ou 3 pessoas jovens desse lado a falar sobre o futuro. Diz lá, sem microfone, de pé, o que é que vocês esperam que do futuro? Eu podia ficar uma hora inteira a falar sobre isto, não é? Mas eu vou reduzir tudo para 3 pontos. O meu primeiro ponto é que eu acho que vai haver mais pessoas obesas no futuro, porque conforme a tecnologia
Viste o Oli, foi? Então. Pelo facto de, eu não sei explicar exatamente a razão, mas há estudos sobre exatamente o que o Daniel falou sobre a parte cínica. Os homens, não sei porquê, mas são mais prominentes a isso. E, por exemplo, por cada mulher que comete Marilyn Monroe, 25 homens cometem Kurt Cobain. Ok. Mais opiniões, por favor? Quem é que tem uma visão do futuro? Que medos é que vocês têm do futuro? Queres falar, Filipa? Está aqui? Precisas? Eu só queria apontar que as pessoas dizem muito que o futuro começa em nós, nas crianças e é na nossa idade que as coisas começam e que depende de nós. Mas hoje em dia as coisas só se conseguem com muito dinheiro e nós somos uma geração que tenha muito dinheiro e as pessoas com muita fama e com muita... pronto, têm mais poder e têm mais acesso a essas coisas, acho que fazem menos do que os jovens, porque os jovens só conseguem protestar e não sei, nós fazemos os possíveis, mas as pessoas que têm mais acesso às coisas não fazem o que criticam mais do que pronto, são hipócritas. Tudo bem, não te preocupes. Mais uma opinião? Está ali, depois acaba ali e fechamos, está bem? Olá, o meu nome é José. Eu acredito numa guerra nuclear. Ui! É um assunto um bocado difícil de discutir e que gerou muitos risos, mas é bastante importante porque há imensos países com milhares de bombas nucleares e hoje em dia vemos muitas tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e não só, a Rússia e outros países com poder nuclear, onde já há medidas para tentar acabar com isso, mas até agora eu não vi muito. Conclui. Li, terminamos. Queres comentar antes? Olá, David outra vez. A minha opinião do futuro é que vai haver cada vez mais pessoas solteiras e pessoas divorciadas porque as pessoas estão cada vez com mais dificuldade em conseguir comunicar umas com as outras e é muito raro às vezes estarmos a comer à mesa e não vermos uma pessoa no telemóvel. Eu contra mim falo. Ok, obrigado. Daniel. 5 minutos para comentar. Zé, não é? Chamas-te Zé? Zé. Sabes que eu sou da geração da guerra nuclear. E era praticamente impossível acreditar que ela não ia existir. Aliás, esteve uma das vezes a 2 telefonemas de acontecer, que foi na crise dos mísseis em Cuba. Esteve muito próximo de acontecer. 63. E a partir daí nós pensámos sempre, era quase impossível. Um dia não haver um idiota qualquer que não carregasse. Claro que na altura não se elegiam idiotas como o Donald Trump, mas de qualquer das formas havia muitos ainda. E não aconteceu. Quer dizer, a probabilidade existe sempre. Porque eu reparei que vocês fizeram todos um retrato. E eu julgava que era pessimista, mas eu sou um doido otimista ao pé de vocês, não é? E eu acho que isso resulta de uma coisa, de pouca intervenção cívica. Quando estou a falar em intervenção cívica, ponham aqui tudo. Política, ambiental, na escola. O cinismo é filho da ausência de... Havia um autor, se algum dia, daqui a uns anos, vocês quiserem ler, que era o Gramsci, é um autor marxista, que tinha como título, tem título do seu livro, uma coisa que eu uso como minha
não sei como é que é dizer, palavra de ordem, minha máxima, qualquer coisa do género, que é o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. O pessimismo da razão é nós olhamos para a realidade, percebemos que a realidade não nos apresenta nada de muito positivo, raramente apresentou, houve momentos da história muito curtos em que o mundo foi otimista, aconteceu em alguns momentos da história, em que havia mesmo em Portugal, eu lembro, os anos 90 foram anos de bebedeira otimista, isto ia ser o maior país do mundo, ninguém nos ia agarrar, foi logo a seguir, aliás, é quase sempre logo antes do disparate. E há o otimismo da vontade que resulta só de uma coisa, nós agimos. E como agimos, fazemos a nossa parte para reduzir a probabilidade de todas as nossas más previsões. E eu acho que o que cria uma sociedade cínica é a falta de ação. É as pessoas pensarem, as pessoas continuam todas a ter a mesma capacidade que sempre tiveram de pensar, mas não agir a seguir em relação a isso, e por isso eu fico tão entusiasmado, mesmo com algumas coisas que eu até não concordo no discurso da greve climática, algumas divergências que eu tenho por achar que são simplificações, mas mesmo isso não me interessa. O facto das pessoas agirem, até porque a melhor maneira das pessoas tornarem o seu discurso mais complexo, mais complicado, é agirem e irem aprendendo com essa ação. Portanto, a minha previsão é que não vai haver uma guerra nuclear. Mas que era bom tirar as armas nucleares a todos. A todos. Eu não acho que haja... No momento em que carregarem no botão é igual quem seja. Não há bombas nucleares democráticas, isso não existe. Quanto aos mais solteiros e divorciados, não é só a internet, porque a minha geração já é uma geração de muito mais incrivelmente mais solteiros e divorciados que a geração dos nossos pais, e a dos nossos pais já mais do que a dos nossos avós. Há uma parte que resultou de uma boa notícia. Os nossos avós era zero, não é? Os nossos avós era claro. É proibido. Há uma parte que é uma boa notícia. Nós somos mais livres e, portanto, casamos com quem queremos casar, e quando não queremos estar casados com aquela pessoa, deixamos de estar. Mais livres financeiramente, o que também nos permite tomar a decisão. Há muitas pessoas que ficavam casadas porque não se podiam divorciar. Agora, eu acho que tu tens razão. Eu às vezes olho para a malta toda, e não é só da vossa geração, mas na vossa geração é mais grave, porque vocês ainda estão à caça, e, portanto, acho extraordinário, com 17, 18 anos, tanta coisa, ponto simpática para fazer, vocês estejam a olhar para o telemóvel, mas pronto. Acho que há mesmo esse problema. Acho que há um problema de falta de socialização, que é necessária, apesar de tudo. Eu sei que já há apps para namorar, não é? Mas talvez não seja a forma mais interessante de fazer a coisa. Mas eu, mais uma vez, acho que vocês vão fazer aquilo que todas as gerações fizeram. Vão aprender. Vão aprender a lidar com a tecnologia, a usá-la em vez de serem usados por ela. E acho mesmo que é uma aprendizagem, sobretudo na vossa geração e a geração já a seguir. Há uma coisa que eu noto em todas as escolas onde vou. O pessoal mais novo queixa-se mais, usa imensas redes sociais e farta-se de queixar do facto de os usar tanto. Isso já é o primeiro sinal, quer dizer que há uma geração que começa a perceber que há aqui uma fronteira que se passou e que é preciso repor na normalidade.